Então, mais um vídeo aqui sobre predestinação, um assunto bem complexo. Canal no Telegram, Rômulo Marasquim, canal com mais de 36 mil inscritos. Também visite o canal do Marasquim no YouTube, porque o YouTube já congelou meus outros dois canais que eu tinha, o Rômulo Marasquim e o Firmeza da Verdade. Congelou, ninguém mais entra lá. O YouTube não recomenda os vídeos, todo mundo tá procurando lá, cadê? Não acha, tá? Censura, pessoal. Então tá difícil falar a verdade. Vamos falar aí sobre a continuidade desse tema bem complexo, doutrina bem conhecida na escritura, porém muito rejeitada. Então assim, vou voltar a falar aqui do R.C. Sproul, apesar de, repito, não concordar com tudo que ele fala, tem doutrinas que ele ensina que eu não concordo, no futuro você vai saber quais são, e o capítulo 3 da Confissão de Westminster. Lembrando, eu tenho que explicar aqui, eu não sou presbiteriano, não sou calvinista, mas também não sou assembleano, não sou arminiano, não sou batista. Eu não estou ligado a nada desses rótulos e dessas denominações. Estou citando algumas coisas para você entender a verdade, tá? Que hoje a verdade está espalhada, você não encontra a verdade tudo num lugar só. Está espalhada, você tem que juntar as peças, montar o quebra-cabeça e aí você vai encontrar. Então vamos lá. O que diz o capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster? Diz assim, ó. Pelo menos a parte A. Desde toda a eternidade, eu vou dizer o que está escrito lá, tá? Deus, mas eu escreveria outro termo, né? O nome dele talvez Yahweh, ou o Altíssimo Criador. Pelo muito sábio e santo conselho, eu também não usaria a palavra santo, usaria Kadosh, da sua própria vontade, ordenou livre e inalterável tudo quanto acontece. Essa é a parte A do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster. Olha só. O R.C. Sproul, ele estava lecionando isso, né, essa doutrina da confissão, estava lendo e explicando. Então ele leu essa parte A da confissão para um monte de aluno que estava lá. E esses alunos ali, eles tinham convidado pessoas antes para ver essa mesma aula. E o que acontece? Sproul, né, ele parou aí de ler nesse ponto e perguntou assim: há alguém nesta sala que não acredita nas palavras que acabei de ler? Uma multidão de mãos se levantou. Então, o R.C. Sproul perguntou: há algum ateu convicto nesta sala? Nenhuma mão se levantou. Então Sproul disse uma coisa chocante. Preste muita atenção no que eu vou mostrar aqui para você agora. Todos que levantaram as mãos para a primeira pergunta deveriam ter levantado suas mãos para a segunda pergunta também. Um coro de murmúrios e protestos se manifestou à declaração de Sproul. Como ele poderia acusar alguém de ateísmo por não crer que o Criador ordena de antemão qualquer coisa que aconteça? Entendeu? Observação. Aqueles que protestaram a estas palavras não estavam negando a existência do Criador. Na cabeça deles. No entendimento deles. Só que, não sei se você entendeu. Vou voltar aqui. Olha só. O Sproul, ele falou assim, vocês deveriam ter levantado a mão também quando perguntei se vocês eram ateus ou não. Eles tinham levantado a primeira mão porque eles não acreditaram nas palavras que ele tinha acabado de ler. Que palavras? Desde toda a eternidade, o Criador, pelo muito sábio conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalterável tudo quanto acontece. Não acreditaram nisso. Levantaram as mãos. Alguém é ateu aqui? Nenhuma mão levantou. Ou seja, não levantaram as mãos quando ele perguntou se tinha algum ateu. Ninguém é ateu aqui. Mas levantaram as mãos quando não acreditaram naquelas palavras lá. Então o Sproul falou, você tinha que ter levantado as mãos nas duas perguntas que eu fiz. Então eles ficaram indignados. Como assim? O cara está chamando a gente de ateus, cara, porque a gente não acredita que o Criador ordenou todas as coisas que acontecem. Olha só. Ele disse assim, o Sproul, essa né, é simplesmente uma crença necessária do teísmo, ou seja, acreditar que existe uma divindade é também acreditar que essa divindade ordena todas as coisas.
olha só, que o Eterno, de alguma forma, pré-ordena tudo o que acontece é um resultado necessário da sua soberania. Eu sou tudo bem complexo. Você já vai entender. Então, olha só. Você que está acompanhando os vídeos passados, você já tem uma noção do que eu estou falando, né? Você que pegou esse vídeo aqui, primeira vez que está vendo, está achando loucura. Trecho do livro de R.C. Sproul, Os Eleitos de Deus. Então, eu vou ler esse trecho aqui. Eu até vou... Bom, eu vou lendo, tá? E vou explicando, porque já vai facilitar um pouco mais o entendimento, né? O que ele diz? Tudo o que acontece deve, pelo menos, acontecer por sua permissão. O Criador é soberano, então ele tem que, pelo menos, permitir que aconteça. Se ele decide permitir alguma coisa, então, num certo sentido, ele a está pré-ordenando. Porque ele tem controle sobre a permissão. A mesma coisa Satanás com Ló, no livro de Ló. Satanás, olha, me permita tocá-lo. Ou seja, o Criador tem o poder absoluto para permitir qualquer coisa que aconteça ou não. Isso também está derivado do seu decreto ou pré-ordenança. Quem entre os cristãos ou evangélicos discutiria que Deus, né, o Criador, eu estou lendo o que está escrito no livro, tá? Não pode, neste mundo, impedir alguma coisa que aconteça? Você que é eleito cristão evangélico, qualquer coisa, você está questionando isso, se o Criador pode impedir alguma coisa? Não, óbvio que não. Ele pode impedir qualquer coisa. Para ele não há impossíveis. Se Deus assim quiser, ele tem o poder de parar o mundo inteiro. Ele tem. Então, ele tem o controle sobre tudo, concorda? É nesse ponto que estamos chegando. Dizer que o Criador pré-ordena tudo o que acontece é dizer simplesmente que Deus é soberano sobre sua criação inteira. Estou lendo o trecho do livro, tá? Por isso falei Deus. Se alguma coisa viesse a acontecer à parte de sua soberana permissão, então isso que aconteceu frustraria sua soberania, entende? Porque ele ia pensar assim, nossa, mas peraí, eu não quero que isso aconteça. Fiquei frustrado, meu plano era outro. Isso nunca vai acontecer, tá entendendo? Se Deus se recusasse a permitir que alguma coisa acontecesse, e ela acontecesse mesmo assim, então o que quer que a tenha feito acontecer teria mais autoridade e poder do que o próprio Deus. Está entendendo? Eu não quero que tal coisa aconteça. Aí alguma coisa vai lá no mundo e acontece. Tipo assim, vamos pegar um exemplo simples. Eu não quero que Pôncio Pilatos ordene a crucificação do Messias, do meu filho. Quando vê, aconteceu aquilo lá. Nossa, mas não queria que ele matasse meu filho. Você acha que isso tem lógica, isso, pessoal? Óbvio que não. Era plano do Eterno que ele fosse crucificado. Tudo foi planejado para isso. Tá entendendo? Outra coisa, eu não quero, Criador, né, que Trump seja eleito presidente dos Estados Unidos. Quando vê Trump é eleito, nossa, ele foi eleito. Puxa vida, e agora o que vai acontecer? Você acha que o Criador é assim? Então você não conhece o Criador. Está entendendo onde é que estamos chegando aqui? Continuando. Se existe alguma parte da criação fora da soberania de Deus, então Deus simplesmente não é soberano. Compreende? Se Deus não é soberano, então Deus não é Deus. Eu estou lendo assim, dessa forma paganizada, Deus, para você entender. Se alguma coisa está acontecendo no mundo aí que está fora da soberania dele, ou seja, que o Criador não tem controle sobre isso, domínio, autoridade, poder, logo ele não é soberano. E se ele não é soberano, então ele não é o Criador, não é o Altíssimo, não é o Todo-Poderoso. Deus não seria Deus se ele não é soberano, se não fosse soberano, se não tivesse controle sobre tudo o que acontece. Tá entendendo? Essa é a questão primordial aqui. Vamos continuar, tem muita coisa. Ó, se há uma única molécula neste universo correndo solta, totalmente livre da soberania do Altíssimo, então não temos nenhuma garantia de que uma simples promessa do Altíssimo seja cumprida. Porque ele não tem controle sobre todo o universo.
talvez essa molécula, agora o R.C. Sproul aqui vai ser irônico, né? Bem sarcástico. Vou até colocar aqui. Talvez essa molécula independente ponha a perder todos os grandiosos e gloriosos planos que o Altíssimo fez e nos prometeu. Se um grão de areia no rim de Oliver Cromwell mudou o curso da história da Inglaterra, então nossa molécula independente poderia mudar o curso de toda a história da redenção, que foi a crucificação do Messias. Talvez essa única molécula seja a coisa que impeça ou impede o Messias de voltar. Você já imaginou alguma coisa no universo, no mundo, que está fora do controle do Pai, impedir o Messias de voltar? Porque, olha só, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Eu estou usando ilustrações bem simples, falando português claro para você entender da forma mais simples e clara possível. Olha só. Se alguma coisa no mundo, na existência terrena aqui, fizer com que o anticristo não apareça, não se manifeste, não reine, isto significa que o Messias nunca voltaria. Porque o Messias só pode voltar depois da manifestação do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Entendeu? Logo, não tem nada que vá impedir os planos do Altíssimo de acontecer. Ninguém vai poder pegar nenhum instrumento ou ferramenta ou coisa para levar o anticristo ou impedir que o anticristo apareça ou levá-lo à pós-vida. Porque isso quem vai fazer é o Messias quando não voltar. Então entenda, o Criador está controlando absolutamente tudo no mundo. Controlando você, controlando a elite, controlando todas as coisas, para que ninguém frustre os planos dele. Tá entendendo? E não confunda, isso aqui não é fé prevista, não é previsão, não é presciência. Isso é decreto divino. É profético, tem que acontecer. O Criador não viu que o anticristo vai aparecer. Ele não é nenhum, eu vou repetir, o Criador não é nenhum necromante para consultar morto para ver se vai crer ou não. Tudo isso é plano dele. Voltando então ao assunto, se você entendeu. O R.C. Sproul dá essa ilustração aqui. Conhecemos a história. Por falta de casco, perdeu-se a ferradura. Por falta de ferradura, perdeu-se o cavalo. Por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por falta do cavaleiro, perdeu-se a batalha. Por falta da batalha, a guerra foi perdida. Está entendendo? Uma coisa vai levando a outra. Então os planos não seriam concretizados. Bill Vukovich, acho que é assim que se diz, o maior piloto de carros de sua época, morreu num acidente nas 500 milhas de Indianápolis. A causa foi mais tarde identificada na falha de um pino que custa 10 centavos. Bill Vukovich tinha um surpreendente controle de carros de corrida. Ele sabia pilotar bem, era um piloto magnífico. Contudo, ele não era soberano, olha só por quê. Uma peça que valia 10 centavos custou-lhe a vida. O Criador não tem que se preocupar com pinos de 10 centavos destruindo seus planos, está entendendo? Não há moléculas independentes correndo soltas. O Criador é soberano. Ele termina dizendo, Deus é Deus. Isso é correto, né? Nesse sentido, nenhuma molécula está independente. Nenhum pininho de 10 centavos vai impedir que os planos dele sejam concluídos. Está entendendo? Muito menos você, ser humano, pode fazer alguma coisa para impedir isso. Não imaginou você não? Eu vou impedir a manifestação do anticristo. Cara, isso é impossível. Eu vou impedir a volta do Messias. Pior ainda. Está entendendo a situação? Então acho que você está compreendendo, né? Está compreendendo. Vamos voltar lá agora a mais cães latindo, eu mereço. Ignore os latidos. Vamos lá. Então assim, se rejeitarmos a divina soberania, então deveremos abraçar o ateísmo. Era isso que o Sproul estava dizendo. Tá entendendo? Então assim,
por isso que ele quis dizer aquilo lá, né? Eu vou deixar aqui essa parte. Por isso que ele quis dizer aquilo, olha, vocês que não levantaram a mão aqui, né? Quando eu disse, se tem algum ateu aqui, ninguém levantou. Eu acho que o mundo está colapsando, está latindo lá, está quebrando coisa aqui, está tudo... Eu mereço, né, pessoal? Isso é bom porque os latidos fazem as pessoas, né, esses barulhos, fazem as pessoas prestarem atenção no vídeo, né, só que não. E aí o raciocínio que estava aqui, a pessoa acaba perdendo. É uma verdadeira jossa. É todo dia essa jossa. Quando você vai gravar um vídeo, alguém tem que atrapalhar você. Isso já estava predestinado. Por isso que eu aceito essas coisas. Mas ao mesmo tempo me indigna. Então, por isso que ele disse lá, tem algum ateu? Ninguém levantou. Tá, vocês deveriam ter levantado a mão também. Quando eu falei que tinha algum ateu aqui, porque se você não crê que o Criador está determinando tudo o que acontece, então esse não é o Criador. Você então não acredita no Criador, você acredita em uma coisa que você acha que é o Altíssimo, que você acha que é Deus. Porque o verdadeiro soberano, ele determina todas as coisas. Então isso que eu estou explicando para você, compreende você conhecer mais o Criador, tá? Nossa, mas só pode que o capeta tá ali na frente incomodando esses cachorros. É o capeta. Eu mereço, pessoal. Então. Tá aqui batendo palma. Deve ser um herético, né? Ele deve estar ouvindo eu falar que essas pregações, esses estudos bíblicos, e não tá gostando, tá batendo palma lá para incomodar o vizinho. Né? Olha só, tá ouvindo? E ninguém vai lá atender o desgramado, né? Enquanto isso a gente vai perdendo tempo aqui nessa jossa desse vídeo. Até vou arrumar a câmera aqui enquanto isso. Vou dar uma revezada no conteúdo, porque, sabe, né? Aqui não tem edição, aqui é na lata. Bom, tem que voltar a explicar sobre isso aqui, não adianta. Então assim, bom, já expliquei, né? Você já entendeu. Então vamos lá. A questão aqui agora é o seguinte, você pode estar pensando assim, tá, então o Criador controla todas as coisas. Como então resolver a questão da responsabilidade humana? Porque tá, o Criador é soberano. E onde é que fica a liberdade do ser humano? Responsabilidade, vamos lá. Então como não violar a liberdade, né, entre aspas, humana? Olha só o exemplo que eu vou dar aqui. Judas é um exemplo. Lucas 22, 22. O que diz lá? Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Nesse texto, o Messias estava fazendo uma ceia ali. E o Judas estava sentado com ele, e ele estava chamando ele de traidor. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. O Messias vai, faz, anda, caminha, fala, pensa conforme está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Olha esse texto. Um versículo, Lucas 22, 22, comprova soberania divina e responsabilidade humana. As duas coisas juntas, andando juntas e não entrando em discordância. Olha só. Então assim, o Messias, ele vai segundo o que está determinado. Quem determina? O Altíssimo. Ele determina as coisas. Mas como assim, ai daquele? O que é ai daquele? É juízo contra Judas. Porque traiu o Messias. Está entendendo? Ou seja, soberania divina, entenda, e responsabilidade humana são duas verdades que você não consegue explicar bem ao certo como que essas duas verdades andam juntas, mas você também não tem como negar uma ou outra ou ambas, porque são duas realidades. O Messias estava
predestinado a ser crucificado pela morte, pela salvação dos eleitos. Porque isso aqui era uma profecia de Salmos, né? Porque está aqui, ó, em Salmo 41:9, ó, a profecia: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Salmo 41:9. Era uma profecia que iria se cumprir, ou seja, Judas já estava predestinado a trair o Messias. Ao mesmo tempo, o Messias estava predestinado a morrer pelos eleitos, pela igreja. Só que, como conciliar isso com o ai daquele? Ou seja, juízo sobre aquele que traiu. Porque Judas teve culpa. Judas, o que foi? Responsável pela morte, pela traição. E, ao mesmo tempo, o Messias estava predestinado a morrer. Então, como? O que acontece? O Criador, o que ele fez? Escolheu Judas para trair. Só que, ao mesmo tempo, Judas foi responsável. Como conciliar essas coisas? Cadê o elo entre essas duas coisas? O elo você não tem revelado na Bíblia. Qualquer um que disser que tem, não tem. Está mentindo, porque não existe elo revelado, mas ele pode existir. O problema é que nós somos limitados e não compreendemos essas coisas muito bem. Mas num único versículo você vê essas duas coisas, a soberania divina em predestinar tudo e responsabilidade humana em receber o castigo por trair. Ele tinha que ser traído, o Messias. Por quem? Alguém aleatório? Vamos ver, o Criador vai ver que quem que vai esperar lá trair ele. Não. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. O Criador teve que escolher alguém para trair o Messias. Você acha que alguém ia trair assim do nada? Alguém vai trair. Óbvio que não, né, pessoal? Então, como não violar a liberdade humana? Vou voltar lá nesta labareda. Eis a questão. Porque cadê a liberdade de Judas aqui? Parece que não tem, né? Na verdade tem. Porque na verdade Judas, para ele trair o Messias, ele teve que ter essa vontade de trair. Então ele foi culpado, porque ele quis trair o Messias. Isso é um fato, porque só assim você pode receber juízo, né? Outro exemplo, o anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2, 9-12. O que diz? Ora, o aparecimento do Níquo, que é o anticristo, que é um homem, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, ou seja, vai enganar os ímpios, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que o Criador lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Pergunta número 1. Está aqui, ó. 1. Alguém pode impedir isso? Você pode impedir que essa profecia aconteça? Ainda não aconteceu, porque o anticristo ainda não apareceu. Alguém pode impedir isso? Não. Ou seja, isto já foi predestinado e vai acontecer, porque é profético. O Messias não volta se isso aqui não acontecer. 2. Quem está controlando o mundo para que isso aconteça? O Criador. O Criador está controlando tudo para que isto aqui aconteça. Você acha que está aleatório? Eu sou o Criador aqui, eu estou esperando acontecer esse negócio. Vamos ver quem que vai ser o anticristo. Rapaz, dá-me paciência. E outra pergunta que já vou incutir aqui também. Pergunta 3, que não está escrita aqui, que me veio agora. Quem é o responsável? O anticristo é o responsável. Porque o anticristo vai ser condenado no final. Lá em Apocalipse diz que vai ser lançado no lago de fogo vivo. Então, assim, o Criador está controlando tudo isso para o anticristo aparecer. O anticristo vai enganar as pessoas. Ninguém pode impedir isso porque o Criador está controlando para que isso aconteça. Está determinando tudo. E ao mesmo tempo, o anticristo vai ser condenado. Vai ser lançado vivo no lago de fogo.
junto com o falso profeta. Então, cadê a responsabilidade do anticristo? Total, é o anticristo que vai enganar, segundo a eficácia de Satanás. Mas quem está controlando para que isso aconteça? O Criador. Soberania divina, responsabilidade humana. As duas coisas andam juntas e sempre vão andar. Então, é complexo, né? E agora, pessoal, se você acha que o bagulho está complexo, vai ficar mais complexo ainda, olha só. Vou deixar para o próximo vídeo. A soberania divina e o problema do mal. Ai, 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 aí sim, aí... Aí os bodinhos do Toba não vão aguentar. De onde é que veio o mal? Soberania divina e o problema do mal. Assunto para o próximo vídeo, tá? De onde é que veio a árvore do conhecimento do bem e do mal? De onde é que veio o mal desse fruto? Quem criou a árvore? Então, assim, assunto para o próximo vídeo. Aí já vai dar 27 minutos quase. Se inscreva no canal no Telegram, Rômulo Marasquim, canal com mais de 36 mil inscritos. Canal do Marasquim no YouTube, pesquise aí. Dê like, compartilhe o vídeo, visite regularmente o canal todos os dias, porque tem vídeo novo todos os dias. E canal Romuland, se inscreva lá no canal Romuland, link aqui na descrição. São outros tipos de vídeo, tá? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Fique na paz.